O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João Batista pregava, dizendo: Depois de mim virá alguém mais forte do que eu. Eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Rio Jordão. E logo ao sair da água, viu o céu se abrindo e o Espírito, como pomba, descendo sobre ele. E do céu veio uma voz: Tu és o meu Filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, no início da missa eu dizia que hoje, com essa festa que toda a igreja no mundo celebra, a festa do batismo do Senhor, nós assim estamos terminando o tempo do Natal e iniciando com essa festa o tempo comum. Entramos na primeira semana do tempo comum. São ao todo 34 semanas. Com o tempo comum, nós acompanhamos Jesus no seu ministério público. Depois do batismo no Rio Jordão, então ele começa todo aquele caminho com os apóstolos, o caminho que vai até Jerusalém. Sabemos que foi em Jerusalém que ele sofreu a sua paixão, morte e ressurreição. Nesse tempo nós vamos acompanhando os ensinamentos de Jesus, o que ele fez de bom para todo o povo. Com o batismo dessa festa, o batismo de Jesus, nós somos convidados a olhar o nosso próprio batismo e renová-lo, e renovando também o significado desse batismo. A leitura de hoje dos Atos dos Apóstolos já nos fala de uma realidade, de algo importante desse batismo. São Pedro, ele diz então aqui que ele descobriu, vai compreendendo cada vez mais que Deus não faz distinção entre as pessoas. Deus não faz distinção entre as pessoas. E continua, pelo contrário, ele aceita quem o teme e pratica a justiça, qualquer que seja a nação a que pertença. Existe um contexto aqui. A gente sabe que no tempo de Jesus, o povo judeu era separado e não gostava muito dos pagãos pela atitude dos pagãos de não viverem a fé no Deus de Israel. Jesus Cristo, com seus discípulos, ele vai abrindo essa fé a todos, tanto que Jesus teve contato com muitos pagãos, com muitos pecadores. E nesse momento dessa leitura, Pedro, ele está com Cornélio, um centurião romano. Ele e sua família é batizada, ou seja, ele era um romano, não era um judeu, era considerado um pagão pelos romanos. E mais ainda, os romanos, eles estavam dominando grande parte do mundo, inclusive onde morava o povo de Israel, a terra prometida. Isso significava que os judeus olhavam com maus olhos os invasores. Mais uma vez, voltamos ao que o Pedro disse: Deus não faz distinção de pessoas. O batismo de Jesus Cristo é para todos aqueles que querem receber e começar um caminho de seguimento, seguir a Jesus Cristo, a nossa fé que nós herdamos dos apóstolos. Com o nosso batismo que nós recebemos, com essa fé que vemos recebendo há 2000 anos, através dos apóstolos, nós também somos convidados na missa de hoje a olhar para nós e se perguntar: será que eu ainda faço distinção entre as pessoas? Porque Deus não faz. Será que eu ainda tenho dentro de mim algo de discriminação dos demais? Pela raça, pela cor, por qualquer que seja a situação? Deus não faz, como diz São Pedro, pelo contrário, aquele que quer atuar, seguir a Jesus, temer a Deus e praticar a justiça, esse sempre
é bem-vindo à nossa igreja e recebe o batismo. Batismo que hoje no Evangelho nós escutamos, o batismo de Jesus. A primeira parte desse Evangelho mostra São João Batista. Ele primeiro reconhece que depois dele virá alguém que tem muito poder, muito mais do que ele não é digno de desamarrar as suas sandálias. No tempo de São João Batista, de Jesus, eram os escravos que desamarravam as sandálias dos seus servos. Com isso, São João Batista quer dizer, se já existe uma distância entre o escravo e o Senhor, eu não sou nem digno de desamarrar as sandálias. Eu estou muito mais distante do que aquele que há de vir. E ele vai batizar não só com a água, mas com o Espírito Santo. Agora eu faço uma pergunta para vocês. O batismo de João Batista, o que ele fazia, era o mesmo que nós recebemos? Vocês acham que sim ou que não? Sim, não, alguns dizem não. Não era exatamente o mesmo. Tem algumas das características, mas com o batismo de Jesus Cristo, nós temos algo a mais. Porque João Batista, ele ensinava que o juízo final já era iminente, estava chegando, e que as pessoas tinham que se converter e pedir o perdão dos pecados e mudar de vida. E para isso ele fazia o batismo com um rito de imersão na água, no Rio Jordão. Então a pessoa ia ser lavada dos seus pecados e sair desse rio novamente para a terra prometida. Assim como o povo de Israel antigamente, liderado por Moisés, deixou a escravidão do Egito, passou 40 anos pelo deserto e ingressou na terra prometida atravessando o Rio Jordão. Então era muito simbólico submergir na água, receber o perdão e recomeçar uma nova vida, voltar. O nosso batismo também tem o perdão dos pecados, também tem um compromisso com uma nova vida, mas com o nosso batismo nós somos acolhidos como filhos adotivos de Deus. Somos filhos no Filho que é Jesus Cristo. E nós nos comprometemos com a nossa fé. Aí você pode me perguntar, mas padre, eu fui batizado como criancinha, pequenininha, era um bebê. Quem se comprometeu? Os teus pais e padrinhos se comprometeram a te ensinar a fé, até que você pudesse entrar na catequese, e aí então, depois de um tempo de preparação, renovar as promessas do seu próprio batismo. Com o nosso batismo, batismo em Jesus Cristo, nós somos acolhidos como filhos de Deus, membros da nossa igreja, e assumimos sim um compromisso, também de vida nova. Somos batizados em nome da Santíssima Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e para nós fazer o sinal da cruz, em nome da Santíssima Trindade, é sempre renovar esse nosso batismo. Hoje, com a missa de hoje, nós somos convidados mais uma vez a olhar para nós, para o nosso batismo e renová-lo. Renovar significa dizer, Deus, Tu és meu Pai. Reconhecer que nós somos filhos muito amados de Deus. Reconhecer que com o nosso batismo nós recebemos o Espírito Santo. Por isso que no dia do batismo nós somos ungidos também com óleo do crisma, porque nós recebemos a graça, a força do Espírito Santo. Que hoje a gente possa renovar essa força que vem do nosso batismo e esse compromisso com Ele. É verdade que no caminho da vida a gente erra e a gente peca, como eu disse hoje no início da missa, na introdução do ato penitencial. Mas cada vez que a gente se volta para Deus e pede perdão dos pecados, cada vez que a gente se confessa, a gente renova essa graça batismal. O Evangelho de hoje termina dizendo que o céu se abriu e ali desceu o Espírito Santo na forma de pomba. O céu se abrir significa que a realidade de Deus lá no céu se aproxima da terra, porque Jesus Cristo, Ele que não precisava ser batizado, porque Ele assumiu toda a humanidade, menos o pecado. Ele já era filho de Deus por excelência, não precisava do batismo por isso, mas Ele quis sim receber o batismo para nos dar o exemplo e para mostrar também que Ele, na sua humanidade, era 100% humano, era 100% Deus, mas também totalmente humano. E assim Ele aproximar-se da nossa humanidade, Ele assim nos aproximava também de Deus.
o céu se abre, porque Deus se aproxima de nós e assim nos permite que a gente também se aproxime dele.